Vamos começando então? Vamos orar? A gente vai orar pelas crianças também, a classe infantil, do EBD infantil. E esses pedidos agora ou depois? Pode ser agora já. Pode ser? Vamos ficar em cama? Vamos ficar bastante sentados, né? Vamos orar. Muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui mais essa manhã. Te agradecemos. Te agradecemos, Senhor. Pelo privilégio que é estudar a Tua Palavra, Deus. Sim, querido Deus. A escola bíblica dominical é um presente que o Senhor nos deu para aprendermos mais, estarmos em comunhão com a Tua igreja, para aprofundarmos, Senhor, os Teus mistérios, ó Pai. Aprofundarmos aquilo que o Senhor deixou para nós estudarmos e crescermos juntos, Pai. Muito obrigado por isso. Peço que o Senhor alumie isso em nossos corações, ó Deus, para que possamos deixar um pouquinho de lado todos os problemas e dificuldades que temos do dia a dia e possamos entregar tudo isso em Tuas mãos agora, Pai. Porque o Senhor é um Deus que pode curar, restaurar, fazer novo. O Senhor é um Deus que pode ir nas nossas lágrimas, enxugar. O Senhor é o Deus que pode ir nas nossas aflições e dores, ó Pai. E agora eu te peço que tudo isso seja colocado em Tuas mãos, Pai. Sim, querido Deus. Para que possamos estudar a Tua Palavra, Senhor. Para que possamos refletir, aprofundar. Ir até onde o Teu Espírito quiser derramar sobre nós, ó Pai. Sim, Deus amado. Fala conosco. Fala, Pai. Abençoa também os pedidos dessa caixa de oração, Senhor. Que cada um dos irmãos que depositou aqui o seu pedido, devoto a Ti, ó Pai, que seja colocado diante do Senhor, ó Deus, que seja feita a Tua vontade. O Senhor é o Deus que sabe de todas as coisas, nem sempre aquilo que pedimos é o melhor para nós. E também o Senhor pode ir onde o homem não vai, ó Pai. O Senhor pode ir onde o médico não conseguiu chegar, onde o remédio não fez efeito. O Senhor pode fazer muito mais, ó Pai. Sim, Deus amado. Abençoa cada pedido, restaura famílias, liberta lares, ó Deus. Tira tudo que não te agrada do coração dos meus irmãos e que esses pedidos sejam contemplados pelo Senhor. E por fim, abençoa também, Senhor, a EBD infantil das crianças. Abençoa a professora Yara, abençoa as crianças que vierem hoje. Que o Senhor possa derramar, Deus, essas gotinhas de sabedoria da Sua Palavra. Derrama, para que elas possam crescer, se desenvolver e louvar o Teu nome, Pai. Abençoa para que essa classe seja forte aqui na igreja, Deus, e possa trazer mais crianças para a Tua glória. É o que te pedimos, te agradecemos por estarmos aqui. Em nome de Jesus, amém. Aparecem 6 aqui. Vai ser projetado, eu acho, né? Quem não tem a apostila acompanha a projeção. Desculpas que impedem que tenhamos uma consciência tranquila. Nessa caminhada como crente, já vou fazer aí. É ruim a gente ficar fazendo essa conta, né? Desde quando nós nos convertemos, que a gente percebe que a gente está velho, né? Pelo menos aí 23 anos já caminhando no Evangelho, quase 10 anos como pastor, e a gente percebe que o ser humano, principalmente o crente, é muito bom em dar desculpas. Como nós somos bons, né? Como nós somos experts em desculpas, em colocar coisas na frente daquilo que é certo, em deixarmos para lá aquilo que nós deveríamos fazer, e aí a gente coloca alguma coisa na frente para intermediar, e realmente é uma falha que nós temos, alguns mais do que outros. E isso, queridos, é um traço de caráter cristão que nós precisamos tirar da nossa vida. Parar de dar desculpa, sermos verdadeiros. Uma pessoa que não dá desculpa, ela é verdadeira. Ela é honesta com ela mesma. Então, por que eu não estou conseguindo ler a palavra de Deus em casa? Porque eu não tenho me dedicado a isso. Mas os filhos, mas todo mundo é assim. Quem aqui não tem problema? Quem aqui não trabalha ou já trabalhou? Quem aqui não tem uma doença que está aí incomodando o calcanhar, nem que seja uma coceira no dedão? Todos nós temos. Quem aí não tem uma dívida, uma conta, seu irmão não tem alguma coisa aí para pagar, por favor, levante a mão e nos abençoe, porque nós que temos, né? Porque eu acredito que nós devemos guardar e economizar, mas eu não acredito que nós devemos enriquecer ao ponto de ver o nosso irmão passar necessidade e a gente ter tanto guardado, né?
Eu acho que não é essa a estrutura bíblica que nós aprendemos. Isso tudo faz parte do caráter cristão. Isso tudo faz parte de darmos desculpas para as coisas. Damos desculpas para orar. Ah, Deus, estou cansado. Ah, não consigo me concentrar. Ah, eu não tive tempo. Ah, e aí começa. Vamos desenvolver um pouquinho isso aqui conforme a apostila e a gente vai falando sobre cada um desses assuntos. Mas aconteceu há muito tempo, é uma desculpa. Às vezes a gente tem algo para resolver e a gente coloca o tempo na frente. Olha que coisa interessante. Então, por que ainda você se lembra disso? Será que o Espírito Santo não está reforçando a sua mente para que você possa sanar o problema? Veja, que alguma desculpa que nós tenhamos que dar para corrigir algo da nossa vida, que envolve o nosso caráter, e a gente colocar foi há muito tempo, mas interessante que a gente não vai esquecer, não esquece. Porque isso, o próprio Espírito nos incomoda. Todo lugar que a gente vai que lembra aquilo, toda a situação que a gente passa que lembra aquilo, vai nos incomodar na hora. E aquilo vai nos perseguir, amados, até o último dia da nossa vida, se a gente não tratar. Se a gente não permitir, se a gente não parar de dar desculpas. Então, aconteceu há muito tempo, algumas coisas da nossa lei, elas expiram, né? Elas caducam. Mas no reino espiritual não é assim não, viu? No reino espiritual as coisas ficam marcadas. Deus, Ele quer que nós acertemos as contas com Ele e com a pessoa se tiver alguém envolvido. Senão aquilo vai ficar até você fazer. E se você não fizer, se eu não fizer, lá no final vai ter a prestação de contas. E aí ninguém vai passar pelo contador sem ser avaliado. Então não podemos dar essa desculpa, mas aconteceu há muito tempo. Outra desculpa, a pessoa já mudou. Você já procurou? Se envolve algum irmão? Porque são casos diferentes. Quando envolve só eu e Deus, é uma coisa. Quando envolve uma outra pessoa, é uma outra coisa bem diferente. Porque além de mim, Deus, eu preciso também estar pendendo, estar pesando também a vida do irmão, né? A vida da pessoa. A pessoa já mudou. Você já procurou? Já se esforçou para achá-lo? Aqui tem várias situações, né, que a gente pode encaixar como exemplo. Você acha que a pessoa esqueceu. Você vê que a pessoa está com uma outra posição de vida. Você não encontra mais a pessoa. Então, uma série de coisas que nós podemos achar que, pra quê? Depois, deixa pra lá, né? O dia que eu encontrá-lo eu resolvo. Só que isso vai ficar aí, amados. Isso vai ficar. Vai ficar. E se a gente não resolver, isso se torna uma pendência espiritual diante de Deus. Isso se torna uma desculpa. E isso atrapalha o nosso caráter. Então, como eu sempre digo, né? Você tem até um exemplo aqui na última vez que eu dei aula, né? Quando você sai de uma igreja brigado com o seu pastor e vai para outra, brigado com o irmão, e a gente como pastor, quando recebe uma pessoa assim, já recomenda, vai resolver primeiro para depois você vir para cá, se assim você quiser, e orar. E se você não resolver isso, vai ficar lá, irmãos. Tem pessoas que passam por 5, 6 igrejas, e nas 5, 6 igrejas... Dá para fechar aqui, pastor? Deixa eu fechar aqui. O Miguel, ele é escandaloso para cantar, né? Ele gosta de cantar musiquinha, então ele canta bem alto. Sinal que tem com saúde. E pior que ele acorda às 6 horas da manhã, todo dia ele acorda bem cedo, o Miguelzinho, mais novo, e ele começa a cantar no lar, né? Bem cedo. E a gente fala, filho, tem vizinho, né? Mas criança, né? Então são coisas, amados, que a gente vai colocando. Eu estava dando o exemplo da pessoa, né, que não pede perdão, pessoas que passam por igrejas e deixam o mesmo problema e vai para outra igreja e daqui a pouco você está com um currículo que todo mundo da região está sabendo. E arrumam as mesmas confusões. Eu conheço pessoas que infelizmente são assim. Por onde passam, deixam a marca, e geralmente é a mesma marca. Item C, né, página 18. Mas foi uma coisa muito pequena. Eu estou aprendendo nessa caminhada que as coisas pequenas às vezes são as mais importantes. Porque aquilo que é grande, aquilo que é problemático, aquilo que é vistoso, a gente procura resolver logo. Porque isso atrapalha, isso causa transtorno, indignação, tristeza.
Agora aquilo que é pequeno a gente vai colocando. Aí a gente coloca 1, coloca 2, coloca 3. Quando você vê, o que é pequeno está maior do que grande. E não precisaria estar se nós resolvêssemos no começo, né? Se para você foi algo pequeno, por que ainda se lembra? Para você pode ter sido pequeno, mas talvez para o ofendido não seja tão pequeno. A gente precisa aprender a medir, não pela nossa régua, mas procurar entender a outra pessoa também. Às vezes a gente fala uma palavra que ofende a pessoa e a gente acha que não ofendeu. Exagero, né? Mas ofendeu. E a gente precisa ter sensibilidade a isso. Aprender a entender as pessoas. Aprender a entender se realmente é um tratar de Deus na vida da pessoa, ou se não sou eu que estou sendo grosso ou fui importuno. Isso tudo precisa nos levar em consideração. E o pedido de perdão, amados, veja, até mesmo se você não estiver errado, pode salvar uma vida, sabe? Às vezes você não está errado na situação, mas você pode quebrar um problema que você tem com o irmão, chegando nele e falando: irmão, o irmão está com problema comigo, me perdoa. Às vezes você quebra, sabe? E você traz uma vida para perto de você que de repente estava afastado. Então são coisas que a gente precisa ir tratando e vendo dentro daquilo que a gente vai colocando de lado. Entender aqui. Sabe, as coisas já melhoraram muito. Entra naquela questão do primeiro item aqui, né? Deixa o tempo passa. Passou. Outras coisas vieram. Mas, como nós já conversamos aqui, isso vai ficar. Muitas vezes o próprio Senhor prepara o caminho para você pedir perdão. Só porque as coisas melhoraram, você não deve desistir de pedir perdão, mas sim aproveitar a oportunidade de melhorar para poder acertar-se com outra pessoa. Então não é porque a sua vida está boa que a gente não vai resolver as questões. Tá? Eu escutava isso quando era do mundo, e quando a gente entra no reino de Deus, a gente vê que não é muito diferente, né? E tem até textos que nos ilustram, né? Quem está de pé tome cuidado para que não caia. E a gente aprende, né? Quando a gente está por cima, tomar cuidado, porque um dia pode ser que você esteja por baixo. Né? Aquele famoso ditado: o mundo gira. E hoje você está muito bem, mas pode ser que um dia você não esteja. Às vezes você pisa na cabeça de alguém e essa pessoa depois é colocada numa situação que você vai precisar dela. E aí? No reino de Deus não pode acontecer essas coisas, né? Nem você pisar na cabeça de ninguém, e nem essa outra pessoa se aproveitar disso numa situação futura para poder pisar em você. Nós precisamos eliminar já na raiz isso, para que não aconteça essas outras coisas, né? Então é importante. Acho que estou sendo sensível demais. Deus quer que tenhamos uma consciência sensível. A outra pessoa também é sensível. Alguém lê para mim Gálatas capítulo 6, versículo 1, e uma outra pessoa já prepara a 1 de Pedro 4:8, por favor. Vamos ler os textos aí. É bom que os irmãos vão embora, né? Gálatas 6:1. Irmãos, se algum homem for surpreendido em uma falta, vós, que sois espirituais, restaurai o irmão no espírito de mansidão. Considereis a vós mesmos, para que também não sejais tentados. Olha que coisa interessante, né? Se a gente pegar uma outra pessoa com um problema, fazendo coisa errada, não massacre, mas estenda a mão. Trate com amor, com cuidado. Tenha sensibilidade, mas não é uma sensibilidade cega, ao ponto de você concordar com ele e achar que está tudo bem. Não. Estenda a mão e ofereça ajuda para a pessoa sair daquele problema do jeito certo. Ó, querido, você errou, você precisa tratar isso diante de Deus, eu vou te ajudar. Então, a sensibilidade, ela não pode ser uma sensibilidade grossa, que ofenda, mas também não pode ser uma sensibilidade que esquece, que acha que está tudo bem. Tem que ter um equilíbrio nisso. Por quê? Porque isso vai fazer mal para a pessoa envolvida e vai fazer mal para mim também. Porque pode ser que eu caia no mesmo erro mais na frente e eu vou tratar a situação do mesmo jeito, errado. Então, se eu encontrar
como pastores a gente precisa tratar todo mundo igual, por exemplo. Se o irmão for pego numa advertência de pecado, aí depende do que acontecer, nós precisamos tratar igual um outro irmão que caiu da mesma forma também. E precisa ser do mesmo jeito. Por exemplo, se tiver alguém que foi pego em adultério, mas essa pessoa, ela é uma pessoa próxima, ela é uma pessoa que tem um dízimo alto. Então, conversa com a esposa perdoa, deixa para lá, vamos encobrir, ele continua no cargo. Né? Agora, quando eu pego uma pessoa que de repente é mais afastada da igreja, que não participa tanto, aí vai lá, não, ela tem que ser excluída, ela tem que ser desligada, ela tem que sofrer pena. Mas por que o tratamento foi diferente de um para o outro? E eu não sou a favor de desligamento em quase nenhum dos casos, só nos bíblicos, né? Mas às vezes a gente vê tratamento diferente. Por quê? Não pode. Isso envolve a nossa sensibilidade. Aquilo que nós temos que ter uma régua de medida, né? 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 8, por favor. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão do pecado. O amor, ele sempre vai na frente, né? Voltando a dizer, não é um amor cego, irmãos. Não entendam errado as coisas. Hoje, a palavra amor, ela está sendo usada para cobrir pecados. Ela está sendo usada para dar desculpa para coisa errada. E quando você corrige alguém, quando o pastor confronta alguém, quando o irmão confronta alguém, aí a pessoa vai, mas o pastor não tem amor. Ora, mas está errado. O fato de você corrigir quer dizer que você ama a pessoa. Não o fato de você passar a mão na cabeça e ficar cantando para ela, ai que lindo, ai que maravilha. Isso não é amar. As coisas estão sendo distorcidas. Tratando o amor somente como um sentimento e não como algo concreto, como a Bíblia trata. Corrigir também é amar. Quando você corrige seu filho, você está amando ele. Para que mais na frente ele não repita isso quando adulto e possa arruinar a sua vida. Isso é amar. Uma pregação forte que o pastor traga, quando o pastor aqui cobra os irmãos a virem na escola bíblica, porque o pastor José Carlos ou eu amo vocês. Ele quer ver o melhor de vocês. Não porque a gente está, olha, o pastor não me entende. Porque eu tenho tantos problemas. Não é isso, irmão. Às vezes a gente nem sabe os problemas dos irmãos. É difícil isso. Mas, de modo geral, a gente quer que o irmão aprenda, o irmão cresça, que essa igreja desenvolva, fique cheio do Espírito. E isso vai acontecer quando nós participarmos, né? Estivermos engajados nisso. Puxa, não há ninguém perfeito. É um extremo ou outro, né? Ou eu sou um coitadinho, ou então eu vou para o lado de que, perfeito eu não sou, né? Isso é uma regra muito alta. Também não é assim, né? Nós não somos perfeitos, mas Cristo nos aperfeiçoa. O sangue de Jesus nos lava. E o sangue de Jesus não lava ninguém que não está arrependido pelo pecado que cometeu. Veja, queridos, uma premissa para Deus nos perdoar é nós estarmos arrependidos. E estar arrependido não é remorso, viu? Não é só uma lembrança errada do que eu fiz e continuar fazendo errado. Estar arrependido, biblicamente, é eu me contorcer. Eu olhar aquela situação e falar, eu não posso fazer mais isso, Senhor, me perdoa, tem misericórdia da minha vida. Isso é arrependimento. E aí sim o perdão. Deus, ele é tão amoroso que se for preciso ser duro para nós aprendermos, ele vai ser, porque ele nos ama. Ele jamais vai deixar nós fazermos algo errado sem nos alertar. E às vezes o alerta para um ou outro é algo mais duro, difícil, porque nós somos assim, né? Então não há ninguém perfeito. Deus não procura a perfeição, mas sim um processo de santidade. Ele quer que acertemos os erros. O processo de santidade é algo contínuo, mas o processo de santidade, irmãos, ele não pode ser um declínio, né? Quando eu comecei minha vida com Cristo, eu falei agora há pouco, né, 23 anos atrás, então eu ia na igreja, eu participava de tudo,
Mas aí conforme o tempo foi passando, em vez de eu crescer espiritualmente, buscar coisas novas, aprimorar o dom, ser usado por Deus, desenvolver meu chamado, eu começo a ir um pouco menos na igreja, vou desanimando, começo a colocar a culpa nos irmãos, a pregação do pastor já não é mais tão boa assim, aí o problema do líder, do ministério que eu gosto, aí começa, daqui a pouco você está bem longe do reino. É exatamente isso que nós precisamos entender, que esse processo de santidade ele tem que ser uma caminhada contínua. Não precisa ser, amados, um voo de foguete também. Tudo no seu devido tempo, no seu devido lugar. Calma. Eu lembro que quando eu me tornei pastor, eu estava naquela ânsia, né, de aprender, de querer ensinar. E na igreja que eu estava, eu falava, pô, pastor não me escala para pregar, eu quero ensinar. E aí o pastor chega para mim e fala, calma. Você vai ter o tempo que você vai falar, poxa, estou pregando demais, estou cansado. E chegou esse tempo também. Tudo no seu tempo, devagar, uma coisa de cada vez. Deus ele não trabalha com pressa, Deus ele trabalha com perfeição. São peixes diferentes. Então Deus prefere que seja mais devagar, mas seja certo, do que ser correndo e ser tudo errado, você tem que fazer tudo de novo. Aliás, uma coisa que eu não suporto é ter que fazer a mesma coisa de novo que eu errei e já fiz. Eu não suporto, é uma coisa minha assim. Então eu prefiro fazer devagar e bem feito do que ter que fazer de novo uma coisa que eu já fiz. E precisa ser algo que nós precisamos trabalhar nas nossas vidas, né? Deixar também Deus trabalhar nas nossas vidas. O G, algum irmão quer falar alguma coisa? Só eu estou falando até agora. Eu não sei se os irmãos estão concordando, se os irmãos estão com sono. Como é que está o processo de santidade? É fácil, irmãos? Quem pode falar alguma coisa sobre isso? Como é que funciona isso? Processo de santidade. É fácil? É exatamente. Cada dia está aprendendo uma lição. Veja, a luta vem não para me desanimar, mas para me fazer crescer. Cada dia, algo novo. Por isso que as misericórdias do Senhor se renovam toda manhã. Então esse processo ele precisa ser contínuo nas nossas vidas. Muito bom. Ele não é crente, creio que não vai entender. Você já experimentou? O não crente às vezes tem um perdão mais elevado do que os crentes. Às vezes culturalmente, do jeito que a pessoa foi criada, a pessoa é mais misericordiosa do que muito crente, muitos de nós às vezes, amados. Porque ela foi criada num lar de amor, de compaixão, um lar onde há cumplicidade. E alguns de nós, e às vezes não é necessariamente culpa nossa, é culpa nossa se nós continuarmos no erro, mas alguns de nós foi criado num lar conturbado, cheio de problema, apanhando, sofrendo, alguns sofrendo abusos mentais, até corporais. E aí quando a gente tem uma régua às vezes muito alta, muito inalcançável. A gente aprende que tem que responder na lata, que tem que lutar, mas nem tudo é assim. E aí a gente aprende com pessoas às vezes mais amorosas a chegar num nível, né? Eu, como vindo numa realidade muito cruel do mundo, né, de coisas de viver no mundo, quando eu me tornei crente eu era um pouquinho exigente demais. E aí eu fui aprendendo que nem todo mundo tem o mesmo ritmo. E aí, não que eu vá concordar com coisas erradas ou fazer as coisas que os outros fazem errados, mas entender um pouco mais que algumas coisas para algumas pessoas é mais difícil do que para mim. E eu preciso entender isso. Por exemplo, quando eu era jovem e eu vi os irmãos, alguns jovens da igreja fazendo algumas coisas que para mim era repulsa porque eu fazia no mundo, mas para ele que nunca fez aquilo era um desejo. E aí eu precisava ter paciência. Eu vi alguns jovens se perdendo em algumas coisas, eu falava, meu Deus, está errado, ele não sabe o que ele está fazendo. Realmente ele não sabe. E às vezes ele vai precisar passar por aquilo para poder entender, não adianta eu ficar falando, nem recriminando, né? E quando se trata de outra pessoa, sendo não crente, ela não tem a mesma régua que a gente, ela não tem o espírito, amados.
Então, às vezes ela vai lidar com uma forma diferente da forma que nós lidamos. E a gente pode se surpreender, como está escrito aqui. Experimenta chegar na pessoa, experimenta começar um relacionamento. Eu estava assistindo ontem um filme que eu já assisti algumas vezes, é um filme excelente para nós crentes, porque tem muitos filmes porcaria hoje, né? E esse filme é muito bom, você deve ter assistido, chama Uma Vida com Propósito. Se você não assistiu ainda, tem no YouTube de graça, né? Você pode puxar lá. Se você quiser o link, eu te mando, me manda um WhatsApp que eu te mando o link. Irmãos, que filme, hein? Poxa, ele conta a história de uma menina que ela é uma jovem que ela foi criada nos caminhos do Senhor, depois ela estava meio perdida, aí ela volta e começa a deixar Deus usar ela. E na verdade, em torno daquela história de 1999, daquele ataque na Universidade de Columbine, lá nos Estados Unidos, onde 2 meninos entraram armados e mataram 13 jovens dentro da universidade, deixaram outros tantos feridos. É uma história muito forte e conta a história de uma menina que era daquela universidade. Eu não vou falar porque se você não assistiu, vá assistir, não vou te dar spoilers, mas a vida da menina, a história dela é fantástica. A forma como ela lidar com Deus, ela erra e entende que está errada. E é justamente assim que nós temos que ser com Deus, nessa caminhada com Ele. Mas fazer o certo vai exigir dinheiro que não tem a desculpa financeira, né? Vai dar muito trabalho, dá muito gasto, eu não vou conseguir. Melhor uma dívida honesta do que uma consciência pesada. A gente vai ter que passar, irmãos, por algumas coisas, não tem jeito, né? A gente vai ter que fazer algumas escolhas. Vai ter uma hora que a gente não vai conseguir pagar tudo, que a gente não vai conseguir honrar, né, com tantas coisas, mas nos dias de hoje, porque às vezes aparecem coisas assim do nada, você não tem dinheiro nenhum e acaba o gás. E aí? Como é que você faz, né? Para quem não tem o gás encanado, você dá um jeito de arrumar uns 120, 130 reais, né? De onde você vai tirar? Aí às vezes tem que ir lá no cheque especial, às vezes tem que passar no cartão que não pode. Não é fácil, né? Algumas coisas que a gente passa, mas a gente precisa entender que isso pode acontecer. E não ficar dando desculpa por causa disso, porque todo mundo passa por essas dificuldades e pode ser que a gente passe também, né? Talvez já estejamos passando, alguns de nós. E vou deixar para mais tarde. Cuidado, porque isso pode abrir uma brecha para o diabo e sua vida espiritual pode ir para o brejo. A gente já falou um pouco sobre isso, empurrar para depois, né? Achar que está tudo bem, eu vou levando, né? O dia que der eu resolvo. A gente ouve muito dos jovens do mundo, né? Quando eu ficar velho eu vou para a igreja, né? Pode ser que a gente nem chegue nesse dia, né? E aí como é que faz? É uma questão que nós temos que tomar cuidado, né? J, é isso? Não adianta, só vou repetir o erro. Você precisa conhecer o poder de que o próprio fato de você pedir perdão de novo vai te ajudar a não cometer o mesmo erro novamente. A gente só vai repetir o erro se nós quisermos, viu? Ninguém nos obriga a pecar. O diabo ele não tem o poder de obrigar ninguém. A única pessoa que é plenamente responsável pelos nossos erros somos nós mesmos. Isso é importante nós entendermos. Então fica dando essa desculpa, eu sou assim mesmo, eu vou acabar falando de novo, isso para Deus não cola, viu? Se você não está conseguindo sozinho, você peça ajuda. Mas não adianta ficar culpando os outros e achar que por você estar acostumado vai fazer sempre. Precisamos ter coragem de assumir nossos erros, se for preciso pedir ajuda e mudarmos. Isso é necessário. Mas ele estava mais errado do que eu. Desculpa, né? Romanos 12, 18. Alguém lê para mim, por favor. Se for possível, depender de vós, vivei em paz com todos os homens. O que seria viver em paz? Quem pode me responder? Vamos lá, irmãos. O que seria viver em paz? Respeitar a opinião do próximo. Respeitar a opinião.
que mais? Muito bom. Viver em paz, às vezes, como é que eu vou falar isso? Viver em paz, às vezes, é eu lutar por aquilo que eu preciso fazer. E às vezes isso traz guerra. Mas depois vai me trazer paz. Quando uma nação quer paz e ela está sendo desafiada por outra, ela só vai conseguir paz se ela vencer a guerra. Senão, levantar uma bandeira branca e falar, somos coitadinhos, não vai resolver. Às vezes é necessário guerrear. Recentemente Israel passou por ataques, né? E independente dos excessos, não vou entrar nesses detalhes, mas se eles ficassem calados como bobinhos, somos coitados, né? Estão nos atacando, ninguém ia fazer nada. Eles tiveram que revidar e derrotar alguns inimigos. Você não vence uma guerra sem entrar na guerra, isso é impossível. A única batalha que não é nossa é espiritual. Essa não, essa é de Deus. Agora, quando nós temos que arregaçar as mangas, não tem jeito, é nós que temos que fazer. Na igreja que eu me converti, o pastor uma vez deu um exemplo, que eu acho que já aconteceu com muitos de nós, né? Tem alguma coisa para fazer na igreja, mas porque a pessoa tem nojo ou não quer fazer, você vai ter que ir lá e fazer. Aí uma criança vomita, ninguém quer limpar, porque é nojento, né? Aí tem que pôr a mão lá no vômito e limpar, não tem jeito. Às vezes a gente vai ter que arregaçar as mangas e tomar frente da situação, fazer aquilo que precisa ser feito, né? Para conseguir essa paz, para conseguir o objetivo. O que o texto de Romanos está nos recomendando é para nós procurarmos viver em paz com todos. Mas às vezes não vai ser possível. E aí a gente tem que lutar por isso e procurar fazer o máximo que pudermos. Jesus, nos 95% do seu tempo, ele viveu em paz com todos. Mas quando precisou desafiar, ele também desafiou. Você conhece os textos. Principalmente aquele que ele entra no templo muito bravo, né? E ali não vai me falar que Jesus estava em paz no sentido de calma. Não estava. Ele ficou bem bravo com tudo aquilo que estava acontecendo ali e reagiu àquilo, sem pecar. Então, às vezes, vai acontecer. Eu ser muito passivo na situação, isso está tudo bem. Não vai trazer muita boa coisa para mim, não. Nós somos crentes, mas não somos trouxas. Não precisa ser bobão. Ser manso não quer dizer ser bobo. Eu costumo falar isso. Então, precisamos estar alertas às coisas e tomar cuidado. Pode falar. Eu falei assim porque as pessoas que eu conheço, porque são muitas, que estão vivendo problemas, simplesmente são problemas que elas procuraram porque não respeitou a outra pessoa. Eu falei nesse sentido, porque no nosso dia a dia aparecem situações para a gente tem que estar vigiando por causa da santidade. Quando o senhor falou de santidade, eu já pensei nisso, porque é uma guerra, é uma luta todo dia que a gente trava. E às vezes, pastor, em situações, é o que o senhor falou, eu não vou dar de boazinha. A pessoa está ali, mas eu vou com você quer assim, então tá bom. Faça do seu jeito. Depois você. Eu estou dizendo vamos dizer, esse está um exemplo na minha casa. Mas, no geral, eu estou observando nos lugares que eu vou que as pessoas elas estão muito doentes porque elas. É uma época que a gente está vivendo que as pessoas não estão. Elas querem cuidar da vida do outro. Elas querem que a pessoa tenha a vida dela. É muito estranho, pastor. Só um pouco de egoísmo, né? Isso. Hoje à noite eu vou pregar, vou falar um pouco sobre essas coisas, né? Sobre o que nós às vezes precisamos fazer e aquilo que nós deixamos de fazer também, das nossas responsabilidades, né? Não perca a noite, vai ser uma bênção, irmãos. Vamos dar uma paradinha para a gente ofertar? Né? Você trouxe seu dízimo, sua oferta, você pode depositar aí na sacolinha ou na caixinha, ou onde quer que o irmão vai trazer. E depois a gente vai orar. Tem Maria hoje.
Obrigado, Senhor, pela disponibilidade de coração dos irmãos, por esse momento que nós ofertamos, estamos em comunhão também através da oferta. É um dispositivo que o Senhor nos dá também de servir a Ti, Pai. Obrigado. Abençoa a vida da igreja, a vida financeira, abençoa o nosso tesoureiro que tem andado com a saúde debilitada. Cuida dele, cuida da Demetrios, cuida de todos os irmãos que têm disponibilizado, aberto o coração para servir também com suas finanças, Pai. Continua cuidando e continua nos dando crescimento, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Pastor Cleber, se permite, né? Por favor. Voltando a essa questão da paz, o texto que foi lido, né? Paulo fala, que depender de você, né? Se for possível, faça o possível para viver em paz com todos. Quando a gente pensa em paz, né? A gente às vezes pensa nos países que estão em conflito, de guerra, e aqueles que não estão enfrentando guerra. Mas existe aquela paz que é a maior ênfase de relacionamento. Nós vivemos relacionamentos. E para ter relacionamento pacífico, quando a gente vai até pesquisar no dicionário o que é paz, uma das definições, a primeira delas diz respeito a relacionamento. É viver em concordância, viver em tranquilidade nos relacionamentos. E isso é difícil porque cada pessoa tem sua maneira de ser, sua maneira de pensar. E a irmã Helene falou a respeito disso, às vezes as pessoas querem que nós sejamos como elas, né? Eu estou trabalhando num ambiente que eu vejo isso. Né? Tem uma pessoa lá que é super metódica no que faz, uma profissional excelente, mas a nível de relacionamento é conflitante, gera conflito com todo mundo que não sabe lidar. E às vezes as pessoas a condenam por causa disso, mas também não vê o lado bom dela. Né? Então é uma guerra interna que a gente enfrenta. Mas o texto fala, se for possível, vive em paz com todos. Então a gente precisa também olhar para aquela pessoa e entender por que ela é assim. E a gente não vai conseguir mudá-la, mas nós podemos mudar a maneira de enxergar e evitar que aquilo cause conflito interno na gente, né? E mudar a postura. Então, quando a gente trabalha, a gente vai encontrar isso, né? Pessoas de todo tipo. E quando a gente faz um julgamento a respeito de uma pessoa, isso é comum até, com certeza ela vai fazer um julgamento a respeito de nós também. E a nossa maior dificuldade é tentar se colocar no lugar do outro. Se a gente conseguisse fazer isso, a gente ia evitar muitos problemas, né? Mas mesmo a gente se colocando no lugar do outro, a gente não é o outro. A gente não vai fazer a parte do outro. Então o que a gente vai fazer? A gente não vai mudar o outro, então vamos mudar a minha maneira de lidar com ele, para que aquilo não afete o meu relacionamento. Isso no relacionamento com o outro, mas às vezes nós temos conflitos internos. A gente não está em paz conosco mesmo, né? Aí também outra dificuldade que a gente precisa lidar. Não é fácil, né? Veja, trabalhar com o caráter, com a consciência, com a alma, são questões muito complexas, viu, irmãos? Você percebe que a gente, às vezes, volta no mesmo assunto porque a gente não consegue esgotar o que trabalhar, né? Mas eu acho isso muito saudável, sabe? A gente conversar sobre isso. Quando você vai no psicólogo, ele trabalha essas coisas, só que sem a questão bíblica, né? Ele vai trabalhar consciência, ele vai trabalhar problemas da alma, ele vai trabalhar questões espirituais suas na ótica deles, das teorias deles, né? Então, eu acho que a igreja precisa desse momento também. A gente precisa debater isso e abrir o coração como ponto de vista que a irmã trouxe. É maravilhoso isso. Porque às vezes é um ponto de vista diferente de alguém aqui e não tem problema, desde que não seja pecado, né? Então é legal a gente debater essas coisas, né? E a gente ora para que mais irmãos possam participar disso. Muito bom. E
Vou deixar o pior para o fim. É necessário procurar as pessoas mais ofendidas. Tem gente que tem problema com tantas pessoas que tem uma fila, né? Começa pelas piores, né? Vai indo. Mas é necessário ir. É necessário procurar, é necessário resolver, queridos. Como eu já disse para vocês outras vezes, eu conheço pessoas que estão empacadas espiritualmente porque não resolveram problemas com outros irmãos que tiveram. E fica empacado mesmo, não anda. E dependendo da situação, atrapalha a igreja. Eu estava numa determinada igreja e tinha um irmão que estava em extremo pecado. Um irmão que era envolvido no trabalho da igreja. Inclusive dava aula na BD. E o irmão estava em pecado, ninguém sabia. O negócio não andava, mas era impressionante. Como atrapalha o corpo. Quando o pastor descobriu, ele ficou bravo que só. E chamou o irmão e falou: como é que você não veio falar comigo sobre esse problema? Como é que você não abriu o coração para mim? A gente está aqui todo dia com você. Como é que você não faz? Você está atrapalhando o trabalho da obra. Teve que afastar o irmão dos cargos que ele tinha para ele tratar isso. E eu não sei como é que ficou, mas impressionante. Foi só resolver isso e começa a andar. Nós precisamos trabalhar isso, queridos. Tem que resolver, tem que abrir o coração. Você tem seu pastor, você tem um irmão que você confia, maduro. É para isso. Nós precisamos resolver essas questões, porque às vezes atrapalha a nossa vida e pode atrapalhar às vezes até a igreja. Não vou mais fazer, por isso creio que não será necessário. É muita pretensão achar que não seremos capazes de errar de novo. O decidir de não fazer mais não resolve o problema existente. Então, o fato de eu achar, de eu não fazer mais isso daqui de hoje para frente, não quer dizer que o que eu fiz antes não precisa resolver. É isso. Tem que resolver. Tem que pedir perdão, você tem que se reconciliar, tem que reconciliar, você tem que perdoar. Tem pessoas que não conseguem perdoar. Não perdoam. O irmão senta do lado, o banco senta do outro. Se a pessoa vai no lugar, a pessoa não vai. E acha que isso é normal. Não é, querido, isso não é normal. Não é não. Temos que tratar tudo isso. Mas se eu confessar, vou envolver outras pessoas. Quanto mais possível, assume. É isso mesmo, pastor? Quanto mais possível, assuma e confesse a sua responsabilidade. Quando envolve outras pessoas, a gente tem que tomar cuidado, porque nem tudo eu posso falar para todos. Tem coisas que não dá para abrir quando envolve outra pessoa, porque você não vai poder responder por ela, né? Então a gente sempre recomenda o que a Bíblia fala, né? Você tem um problema com o irmão, vai falar com o irmão. Acabou. Não sai falando para os outros. Às vezes a igreja fica sabendo antes da pessoa que é ofendida. Então, para evitar essa situação, a melhor coisa é seguir a palavra. Vai falar com o irmão. O irmão não quer ouvir? Chama um outro irmão maduro, né, espiritual, e vai lá falar com ele, você. Se ele não ouvir, aí você traz para o conselho. E só por fim, você trata a pessoa como publicano pecador. É o último extremo. Geralmente, se a gente seguir a Bíblia, não chega nisso. Na grande maioria das vezes, e você sabe disso, você ter coragem de falar com a pessoa, resolve o problema. Resolve. E quando não resolver, aí tem que tratar. Então a gente tem que tomar cuidado. Tem coisas que não dá para sair falando assim, porque envolve outras, são coisas delicadas. E são situações difíceis às vezes. Você pega um irmão fazendo coisa errada, aí, como é que você vai falar? Se você tiver dificuldade de como agir, procura o seu pastor, conversa com ele. Mas não sai fazendo, não. Olha, se viu? Eu passei ali. Aí vai falando para outra. Aí a outra não tem sabedoria, fala para outra também. Quando vê, a sujeira está feita. Mas a pessoa já é falecida. Procure uma pessoa para abrir seu coração sobre o erro que você cometeu contra aquela pessoa falecida. Quando não tem como resolver com a pessoa, porque ela faleceu, é um caso extremo, é difícil,
você precisa tirar esse peso do seu coração. Então tem que conversar com alguém. Converse. Chame alguém para orar com você, para tratar isso. Mas não guarda isso dentro de você. Abre o coração. Eu trabalhando no Uber, uma grande coisa que eu constato é que tem pessoas que pegam o Uber para poder falar. Porque em casa não fala, o marido não fala, os filhos não falam mais, a pessoa não tem diálogo, não tem conversa. Quando senta no carro, meu Deus, fala. Aí chega no final do dia, eu não estou cansado de corpo, porque eu fico sentado o tempo todo, mas a cabeça está desse tamanho, porque escuta problema de todo mundo. É uma forma que Deus me usa ali também. Mas a pessoa vai desabafar, fala. Geralmente pessoas mais idosas, que as pessoas não têm paciência, né? Os filhos já não têm mais paciência, o marido não quer ouvir mais. Aí fala. Impressionante. A pessoa sai do carro falando. Acontece. Essa é a questão, porque precisa falar, precisa tirar, né, do coração. E se for um caso desse aqui citado, procure alguém, né, desabafe, ore junto. Esse acompanhamento ele é muito abençoado para poder abrir a nossa mente e resolver problemas que muitas vezes estão travados aí, né? Vamos para a página 19? Com mais 15 minutos aí. Item 7. Como conseguir uma consciência limpa? Não é uma questão fácil, viu? Você ter uma consciência limpa. Você tem que ser uma pessoa que trabalha muito bem em todas as áreas da sua vida. Mas vamos seguir o texto aqui. Primeira coisa, decidir resolver toda ofensa a qualquer preço. Não deixar penduricários. Então, isso não é tão importante como já foi falado aqui. É sim. Eu vou resolver. Aí você procura o irmão para falar sobre o assunto, o próprio irmão fala, não, já foi. Não fala, não, eu sei que já foi, irmão. Mas eu preciso pedir perdão, eu preciso falar com o irmão, eu preciso resolver isso, porque isso está atrapalhando a minha vida. Pode ser que não atrapalhe a sua, mas a minha está. Então não deixa para depois. Ainda que a pessoa não queira, faça a sua parte. Isso vai te ajudar a ter uma consciência limpa. A não ficar com aquilo na cabeça, que às vezes tira até o nosso sono, dependendo da situação. Né? Fazer uma lista das ofensas, na ordem de importância, verificando os espelhos de sua memória e das atitudes dos outros para com você. Escreve lá. Quando eu trabalhava em empresas, e é muito difícil trabalhar no âmbito corporativo, né? Na parte administrativa, às vezes tem pessoas querendo devorar você, né? Querendo o seu cargo, ter inveja do seu trabalho, acontece bastante. Uma coisa que eu fazia, quando a pessoa não era crente, né? Porque não adianta você ficar falando às vezes, a pessoa não resolve, ou ela fala que não está fazendo, né? Eu pegava o nome da pessoa e escrevia numa lousa ou no meu caderno e falava assim, Deus, essa pessoa está nas suas mãos agora. O fato de você escrever, o fato de você travar ali e colocar nas mãos de Deus, sempre me ajudou bastante, sabe? Então, escreve lá quem é a pessoa, qual é o problema, coloca o grau de dificuldade, que isso vai ajudar bastante. Mateus capítulo 5, 23 e 24. Olha aí para mim, por favor. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Isso é uma questão muito difícil para as pessoas entenderem, né? Via de regra, nós damos mais importância para as coisas do que para as pessoas. Veja, se eu tenho um problema com meu irmão, Deus não quer nem saber da minha oferta. Olha que coisa, hein, irmão? Como é grave isso? Como Deus dá importância para a pessoa. Assim como Ele deu importância para nós entregando a vida na cruz. Ele não precisava fazer isso, mas Ele fez. Isso mostra como Ele nos eleva de importância. Então não adianta nada ser uma pessoa dizimista, um líder, um ativista na igreja. Enquanto não resolver o problema que eu tenho para resolver, para Deus é como se não estivesse fazendo nada. Você pode ser aclamado pelas pessoas, mas está em falta com Deus.
O texto aqui é muito forte. Deixa a oferta aí. Ah, mas é uma quantia, não tem problema. Vai resolver primeiro e depois você volta e entrega. As pessoas são sempre mais importantes do que as coisas. O ser humano é sempre mais importante do que qualquer outra coisa que nós possamos valorizar. A gente está numa época que estão sendo supervalorizados animais, coisas, bens materiais. Outro dia deu uma reportagem, foi no ano passado, ali do lado do shopping, no Canal 5, uma discussão de trânsito, um senhor com um rapaz novo, e sempre bobeira, coisa de trânsito, um fechou o outro e tal. Aí o senhor saiu do carro para reclamar, o jovem saiu do carro dele, deu uma voadora no peito do homem, o homem morreu. Deu um ataque cardíaco, sei lá o que aconteceu, morreu. Eu fiquei pensando naquela situação, porque uma coisa é você dar um empurrão, que também é errado, você xingar, que também é errado. Agora, o cara ele saiu do carro dele e foi correndo na direção do homem, deu um chute no pé, é difícil, irmão. Olha o tamanho do descontrole desse ser humano, a falta de amor pelo outro. Olha como nós estamos. Pessoas que tratam animais melhores do que o ser humano. Às vezes a gente vê algumas pessoas levando cachorrinho no veterinário, não tem nenhum problema nisso. Mas como trata o bicho? Ai, meu filhinho, ai. Queridos, cuidado. É só um animal. Tem gente que está precisando muito mais do que às vezes você gasta com o seu bicho, viu? E às vezes essas pessoas estão mais próximas do que a gente imagina. É uma idolatria, é idolatria. Eu tenho animal até hoje, eu tenho peixe, né? Eu já tive cachorro, gato. Eu gosto muito de animal, mas nunca para idolatrar, nunca fiz isso. Animal é animal, a Bíblia é clara. Nós somos a coroa, eles foram colocados para nos servir, e não o contrário. Outro dia eu peguei um rapaz que ele falou para mim, eu fiquei pensando naquilo. Ele falou para mim que o gato que ele tem a mesma importância que a mãe dele. Eu falei, poxa. Aí eu tentei fazer ele refletir, porque você vai afrontar, não tem tempo para confrontar. Eu falei assim, mas você tem certeza que você está falando? A sua mãe que te criou, que te gerou. Né? Aí ele falou, se meu gato fica doente, eu sinto tanto quanto minha mãe ficar, ele tem a mesma importância. Eu falei, você tem certeza disso que você está falando, meu querido? Você não acha que você está exagerando um pouco? Ele acha que a mãe dele é uma gata, né? Entendeu? É um ser humano, pelo amor de Deus, gente. Que isso? Por favor. A gente não pode chegar a esses extremos, né? Então, cuidado, né, com esse autoapreço, as coisas, as pessoas que dão o mesmo valor ao dinheiro. Né? A Bíblia fala até se nós temos uma pessoa que nos deve e não consegue pagar, a Bíblia fala até para a gente perdoar. A pessoa não está conseguindo pagar. Perdoa, não, tem que ser. Tira até a alma da pessoa que não pode dar, sabe? Alma, irmãos. A misericórdia ela precisa sempre ir na frente. Não dá pra gente tratar dessa forma. O curso Conflitos da Vida sugere as seguintes perguntas para auxiliar a memória. Existe alguma coisa em meu passado que sempre que me lembro eu preferia que nunca tivesse acontecido? Essa é uma boa medida para você saber se é alguma coisa que você precisa resolver ou não, né? Sempre que você lembra, você fala, por que eu fiz isso? Você já resolveu? Porque se a gente já resolveu, isso não vai pesar na nossa consciência. Eu fiz, errei, já passou. Já resolvi, né? Já andei para frente, o irmão que eu ofendi hoje era meu amigo, meu irmão, já resolvi. Tudo bem, agora quando fica pesado ainda, porque ainda não resolveu. Tem alguma coisa que você precisa fazer. E aí, é a questão que nós estamos falando, trabalhar com Deus. Há alguma pessoa... Conheço pessoas que não gostam de mim. Será por causa de alguma ofensa que cometi contra elas? Mateus capítulo 5, quando ele está iniciando, depois das bem-aventuranças ali, no finalzinho, ele fala assim, bem-aventurados sois quando mentindo falarem mal de vós. Olha que sutil, mas profundo o que Jesus fala nas bem-aventuranças. Porque tem pessoas que falam, você não gosta de mim?
O problema é dela. Peraí, a pessoa não gosta de você porque você é de Jesus e ela não gosta de Jesus e ela te persegue? Ou ela não gosta de você porque você é mal criado, porque você xinga, porque você é nervoso, porque você trata mal? Bem-aventurados sois quando mentindo falarem mal de vós, não quando estiverem certo. Eu sou uma pessoa irada, eu sou uma pessoa arrogante, eu sou uma pessoa mentirosa e eles me chamam de mentiroso e eles não me aguentam porque eu sou assim. Então, a Bíblia, o versículo bíblico, Deus não se encaixa nisso. Eu já trabalhei diversas pessoas nesse sentido. Ah, eu sou muito perseguido no meu trabalho. Por que você é perseguido? Reflete sobre isso. Você trata mal as pessoas, né? O pastor citou o exemplo de uma irmã que é mal compreendida. É por quê? Qual é o problema? O que ocasionou isso? De repente, queridos, é porque você pisou em cima de alguém precisa pedir perdão. Enquanto você não fizer isso, a pessoa vai continuar falando mal de você. Se você se resolver e a pessoa continuar falando mal, é problema dela. Agora precisa resolver. Quando mentindo falarem mal de vós, não esqueça disso. Há alguma pessoa com a qual eu tinha falhado como exemplo de cristão, principalmente na área moral? Não pensa. Já fiz alguma coisa de errado? Quando eu falei para você, vou citar um exemplo da minha vida, irmãos. Se os irmãos quiserem levantar a mão e falar, não tem problema. Quando eu me converti, eu era jovem, 17 anos, 18, para 18. Algumas coisas que eu fiz que eu achei horrível, eu fui falar com a pessoa. Uma ex-namorada minha, o jeito que eu a tratei uma vez, um amigo, eu fui. Porque, inclusive, essa minha ex-namorada, ela falou: por que você está vindo me procurar? Para ela não tinha nem. Eu falei: não, mas para mim, o jeito que eu lhe tratei foi ruim. Hoje eu vejo que foi ruim, então me perdoa, por favor. Ela ficou assim olhando para mim, eu nem lembrava direito. Mas me incomoda. Esse meu amigo também na situação. Aí ele falou: Cleber, eu nem esperava que você fosse falar comigo sobre isso. Eu falei: pois é, mas estou aqui. Me perdoa. Tem que. Consulte, né? Às vezes é um problema até moral. Vai resolver. Não é assim. Eis que estou em Cristo. As coisas velhas já passaram e tudo se faz novo. Isso não é uma desculpa, tá? As coisas velhas já passaram no sentido de que eu não vou praticá-las mais. Mas se tem coisa errada, eu preciso resolver. Às vezes a gente não entende o que a Bíblia fala e usa o texto como se de forma errada. Mas errado. Tem que resolver. O cara se converteu, a irmã se converteu, causava conflito, problema para todo mundo. Porque ela se converteu, ela acha que não precisa pedir perdão para ninguém, porque Deus fez novo. Não, ele te fez novo na sua alma, ele te lavou no teu sangue, mas os problemas que você causou, você tem que resolver. Eu tenho... Está sendo filmado, não posso dar detalhes, mas alguém muito próximo, que foi muito próximo meu, chegou a ser da família, foi uma pessoa que causou muito mal com uma determinada pessoa da minha família. E hoje, ele fala que é crente, inclusive que quer ser pastor. Aí eu falei para outra pessoa da minha família, eu falei: engraçado, mas ele foi pedir perdão para as pessoas que ele ofendeu, a maldade que ele fez, maldade mesmo. Isso para mim, ele não teve regeneração nenhuma. E a Bíblia diz que é pelos frutos que nos conhecereis. A partir do momento que você tem Jesus na sua vida, irmão, a quem você fez mal, na hora você já sente asco por aquilo que você fez. Você quer resolver isso, fala: não posso. A pessoa não quiser resolver, eu volto a dizer aí, é uma outra questão, mas nós temos que resolver. Temos que colocar isso diante de Deus. 4. Vou encerrar aqui no 4, tá? Haverá alguém cuja autoridade deixe de respeitar. Identificar a causa, a base. Ah, não, aqui já termina, né? Haverá alguém. O que quer dizer isso, pastor, que você colocou no item 4 aqui? Eu não entendi essa coisa. Alguém cuja autoridade deixe de respeitar. Que sentido? Chefe, pastor, líder. Tá. No passado que eu ofendi, eu passei por autoridade e não respeitei. Porque embora a gente vá falar com essas pessoas e elas estejam erradas, nós temos que lembrar que é a autoridade. A gente tem que se dar o respeito, né? Okay. Falar com respeito a autoridade. Não significa que a gente vai concordar Sim. com o erro, vai chegar lá.
Isso é naturalidade. Você meu amigo, você já pastor, eu concordo com isso. Então, se for analisar isso, muita gente tem um lastro grande aí para resolver, irmão. Só eu de pensar aqui, de pessoas que já tiveram, que eu já tive conflitos, eu lembrei de um monte já. De que nunca voltaram para mim para pedir perdão pelas ofensas que falaram. É triste isso, né? Mas acontece bastante. Principalmente se você é líder e está no alvo, né? Você fica na frente de muitas pessoas. Eu não deixo de viver por causa disso, mas lamento por essas pessoas. E que a gente não faça a mesma coisa também, né? Se você desrespeitou um pastor seu, um líder seu, peça perdão, porque foi Deus que colocou aquela pessoa ali. Ainda que você não goste dela, mas foi Deus que colocou. Nunca nenhum líder, nenhum pastor, ele deve ser escorraçado da igreja, nem tratado mal, porque foi Deus que colocou ele ali. Porque Deus fala que até as autoridades seculares foi Ele que colocou também. Então, a gente tem que tomar cuidado e respeitar, né? Não é concordar com ele, é respeitar. Eu tive um pastor que teve um tempo que não só eu, mas algumas pessoas que estavam concordando com a metodologia dele, com o jeito dele. Sim. E eu tinha cargo de liderança, né? E eu cheguei uma vez para ele, que eu perguntei para o pastor, eu estou concordando com essa situação, mas você não é meu pastor, cara. Eu jamais posso continuar assumindo aqui a liderança que o senhor me colocou, porque eu vou bater de frente com a sua postura. Então, a partir de hoje, estou me desligando dos meus cargos. Estou deixando bem claro por isso. Então, falei com ele, não falei com ninguém, não causei divisão nem nada. Né? É a melhor coisa, né? A gente não precisa causar uma rebelião porque a gente não concorda. Você ora a Deus e pede sabedoria para Ele. Divisão nunca é de Deus, viu, irmãos? Confusão também nunca é de Deus. Às vezes os nossos líderes estão fazendo coisa errada e não estão percebendo. E a gente, às vezes, de lado e os lados dele, a gente vai falar com o outro. Isso é fofoca e murmuração. E se eles fizerem propositalmente, eles vão responder para Deus, né? Sim. Não somos nós que vamos julgar. Então, paramos aqui no quarto, tá, pastor? Você continua na semana que vem. Vamos ficar em pé, vamos orar? Obrigado, Senhor, pela manhã que o Senhor nos deu, Pai. Te agradecemos. Todo esse ensinamento, Pai, tantas questões que precisamos melhorar, mudar, Senhor, Pai. Nos ajuda a viver com isso, a aplicar tudo isso nas nossas vidas, a transmitir para os nossos irmãos que não estão participando da importância deles estarem aqui para poder trabalhar isso em nossos corações. Não há nada mais importante, Deus, do que a tua igreja estar reunida aqui, Pai, com certeza. Abençoa a EBD, abençoa os nossos professores, abençoa, Deus, as famílias dessa igreja. Nos ajuda a evangelizarmos e a trazermos vidas para a tua glória, Pai, que possamos sempre executar, Deus, o teu chamado em nossas vidas e proclamar o teu reino até que o Senhor venha. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Abençoa o nosso domingo, Abençoa. família, e que à noite possamos estar aqui cultuando ao Senhor. As vezes que estamos aqui, Pai, que seja um culto para louvor da sua glória. Muito obrigado por cada irmão que veio, que acordou cedo, que se esforçou. Tenho certeza que o Senhor já está abençoando os seus corações. E aqueles que não vieram, o Senhor sabe por quê, Pai. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, as ricas e doces consolações do teu Espírito, seja com a tua igreja, que é a tua noiva para todos sempre. Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos. Bom dia.